Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de maio, feriado nacional em que é celebrado o Dia do Trabalho. E para falar mais sobre a data, preparamos uma matéria especial que você confere daqui a pouco aqui no TV Jornal. Veja o que mais nós preparamos para você. Saeb reabrirá Ecotudo Sul a partir do dia 5 de maio. Obras na rodovia Washington Luiz entre Mirassol e São José do Rio Preto iniciam na próxima segunda-feira, dia 5 de maio. E atenção, semáforos instalados em cruzamentos críticos de Votuporanga começam a multar a partir de hoje. Isso e muito mais você confere a partir de agora no TV Jornal, que já está no ar. Vamos iniciar com uma boa notícia. A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de maio, a sede ambiental de Votuporanga reabrirá o Ecotudo Sul. O ponto de entrega de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar fica localizado na Avenida Francisco Conde Matarazzo, esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras 1. O horário de funcionamento do Ecotudo Sul será de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Ecotudo ficou funcionando de forma restrita nas últimas semanas, recebendo apenas pneus por conta de casos de furto que estavam acontecendo no local. Também na próxima segunda-feira, dia 5 de maio, terão início as obras para a construção de terceira faixa e marginais na rodovia Washington Luiz, entre Mirassol e Cedral. Os trabalhos deveriam ter iniciado na última segunda-feira, dia 28 de abril, mas segundo a concessionária responsável pela pista, foi necessário o adiamento devido às chuvas e ao feriado do Dia do Trabalhador. Durante as obras, será necessária a interdição de uma das faixas de rolamento, o que pode trazer impactos ao fluxo de veículos. O fechamento das faixas de tráfego ocorrerá no período diurno, de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 e às sextas-feiras, das 7 às 16. A obra está orçada em R$ 450 milhões e no total serão instalados 11 viadutos no trecho entre os dois municípios. A obra é muito esperada pelos usuários da rodovia, tendo em vista que a estrutura atual não é suficiente para atender a quantidade de veículos que circula pela região diariamente. A previsão é que o projeto total seja concluído até o primeiro trimestre de 2027. A informação é do G1. Vamos continuar falando de trânsito, mas agora em Votuporanga. Os motoristas que trafegam pela área central da cidade devem ficar atentos para evitar multas. A Secretaria de Trânsito instalou radares semafóricos em pontos de cruzamentos críticos. E após um período de testes, eles vão entrar em funcionamento a partir de hoje. Você, motorista aí de casa, fique atento porque tem mudança aqui no nosso município quando falamos de trânsito. Isso porque em alguns cruzamentos foram instalados novos radares semafóricos. E para nos dar todos os detalhes, nós vamos conversar agora com o Marcelo Zeituni, ele que é secretário de Trânsito, Transporte e Segurança aqui de Votuporanga. Marcelo, queria que você começasse contando pra gente em quais pontos esses radares foram instalados. Os primeiros dois são os pontos que mais tiveram acidentes na cidade de Votuporanga historicamente, em semáforos. Rua São Paulo com a Paraíba e a Rua Bahia com a Rua Rio de Janeiro. E Marcelo, a partir de quando eles começam a funcionar, a realmente aplicar essas multas? Eles já estão funcionando, a gente está criando já uma estatística, mas a partir do 1º de maio serão lavradas as multas dos infratores que passarem aqui nesses semáforos. E quais são as infrações que esses semáforos, esses radares detectam? O radar, ele detecta excesso de velocidade, então aqui a velocidade é 50 por hora, né, no eixo binário. Detecta o avanço ao sinal vermelho, que é o principal para nós, porque os acidentes ocorreram por causa dessa situação, né? Um carro na verde, acreditando que está tudo bem, vem alguém no vermelho e acaba provocando um acidente, infelizmente, de consequências desagradáveis. E também ele pega se o carro parar na faixa de pedestre, ele avançar a faixa de contenção, porque a gente tem que dar prioridade para o pedestre no trânsito. E agora, para finalizar, Marcelo, existe algum estudo da Secretaria para instalar esses radares em outros pontos aqui da cidade? Sim, com certeza. Nós queremos colocar em todos, né? O sinal vermelho em Votuporanga, não. E além disso, nós temos que, cada vez mais, o votuporanguense prudente ficar tranquilo ao trafegar, né? Com a fraternidade no trânsito, que é o nosso lema de educação no trânsito, para que os imprudentes não façam o que os prudentes paguem a conta. Então, a gente tem um estudo para colocar em todos. Passando o sinal vermelho em Votuporanga, não mais. Marcelo, muito obrigada pelas orientações, pela participação. Então, pessoal, redobrem a atenção. Direção é coisa séria, muito séria. E agora, voltamos ao estúdio. Bom, mas mudando de assunto, hoje é feriado em celebração ao Dia do Trabalho. E nossa equipe esteve nas ruas de Votuporanga conversando com alguns profissionais. Vamos acompanhar. Quando andamos pelo comércio de Votuporanga, encontramos rostinhos conhecidos de anos.
Um dos casos é da Patrícia, que ganha vida vendendo cachorro-quente. A história começou há mais de 20 anos com a sua mãe e o famoso lanche em um dos pontos de localização mais tradicionais da cidade, que passou de geração e ainda faz muito sucesso. Na verdade, aqui já tem 24, 25 anos que era com a minha família que começou, né? E eu tô aqui por volta de 17 anos. Na verdade, eu trabalhava no banco e eu não estava muito feliz e minha mãe precisava de ajuda e chamou e eu resolvi tentar e deu certo, gostei e ficamos. Na Praça da Matriz, o ponto de água de coco existe há mais de 20 anos e a Kelly está lá há pelo menos 8 anos e ajuda a população a se refrescar do calor da cidade. Surgiu essa oportunidade através de um casal amigo nossos. Era um ramo que a gente desconhecia, passamos a conhecer, gostamos, estamos aqui. Gostoso estar aqui, né, vendo o movimento, o fluxo de pessoas, de clientes, conhecendo as pessoas, histórias das pessoas também, a gente conhece bastante. A Patrícia e a Kelly deram um passo importante na carreira e fizeram a regularização da fonte de renda, o que infelizmente muitos brasileiros ainda não fizeram. E segundo os dados do IBGE, mais de 40 milhões de trabalhadores atuaram de forma informal no ano de 2024. Um aumento de 613 mil casos em comparação aos anos anteriores. E segundo a pesquisa ainda, um dos motivos é a elevada carga tributária. Um autônomo que trabalha por conta, sem estar formalizado, ele sofre muitos riscos. Porque ele não consegue, às vezes, aumentar as suas vendas, ele não consegue emitir uma nota fiscal, ele não consegue contratar um colaborador registrado. Se ele contrata, é informal e ele sofre riscos. Ele corre risco de apreensão, de multas das suas mercadorias e ele vive nessa insegurança jurídica. Não importa se é CNPJ ou MEI, algo que as duas têm em comum, como a maioria dos brasileiros que lutam todos os dias, é muito orgulho do que elas fazem. Uma coisa assim que eu aprendo muito, aprendo todo dia, principalmente por estar lidando com pessoas, né? E o conhecimento do produto também, então eu gosto bastante. Eu gosto bastante, apesar de ser cansativo, muitas vezes ser, né, que eu falo assim, a gente não pode desanimar, às vezes cansa, mas a gente descansa e no outro dia tá de pé de novo, tá tudo bem, porque realmente é gostoso, você mexe com muita gente, conversa com muita gente, conhece muita gente, então tem muito ponto positivo. Ainda falando em Dia do Trabalho, a partir da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, os trabalhadores conquistaram alguns direitos que hoje são indispensáveis. A Malu Marques conversou com um especialista sobre esse tema. A consolidação das leis trabalhistas, mais conhecida como CLT, é um conjunto de normas em formato de lei que determina algumas regras para a relação existente entre empregador e empregado. E por isso, para saber mais um pouquinho sobre os seus direitos que você pode ter aí em casa, vamos falar com o Rodrigo Bertolo, docente da Unifev de Direito. Rodrigo, conta pra gente. Quais são os principais e fundamentais direitos aos trabalhadores em regime CLT? Malu, os principais direitos voltados aos trabalhadores estão relacionados a pelo menos aí uma garantia de um mínimo do piso salarial nacional, em alguns casos também de piso estadual, outros ainda também em pisos relacionados às convenções coletivas de trabalho de algumas categorias, adicional noturno, adicional intervalo intra-jornada, intervalo interjornada, adicional de periculosidade, adicional de salubridade, também relacionado à questão do Fundo Garantido de Trabalho do Serviço, também temos aí as proteções relacionadas à questão de saúde do trabalhador, a jornada regular de 8 horas diárias e 44 horas semanais, possibilidade aí dos acréscimos adicional de horas extras e também relacionado à questão da dispensa, né, do trabalhador, eventualmente o aviso prévio, indenizado, também férias, a acrescida de 1/3 condicional de férias, 13º salário, entre outros direitos previstos na Constituição e na CLT. E como que a reforma trabalhista que aconteceu em 2017 colaborou mais aos trabalhadores?
Olha, nós tivemos várias mudanças em razão da questão da reforma trabalhista ocorrida em 2017. Entre elas, voltadas às questões dos trabalhadores, temos a possibilidade de ingresso de ações judiciais homologatórias de acordos extrajudiciais, possibilidade de solução, né, do contrato de trabalho de mútuo acordo, que garante algumas vantagens para o trabalhador também, e também relacionada a uma flexibilidade maior nas negociações envolvendo o que a gente chama, né, dentro do direito, do negociado prevalecendo sobre o legislado. E também a presença de algumas questões relacionadas a algumas formas de contrato de trabalho, como o teletrabalho e também o trabalho intermitente. Fala pra gente, situações como receber menos de um salário mínimo, não receber fazendo horas extras, ou até mesmo não ter aquele repouso semanal, né? Como que isso pode ser resolvido? Olha, o trabalhador ele pode ingressar numa esfera administrativa, fazendo as suas reclamações perante o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem um órgão fiscalizatório que pode impor multas, sanções administrativas, assim como também com ingresso de ação judicial, pleiteando seus direitos individualmente, além das verbas, né, que eventualmente não foram adimplidas, podendo até, ao caso, se configurado, pleitear indenizações por danos morais. E qual que é a importância de registrar, né, no mercado de trabalho, além de ter os benefícios que você já citou? Um dos principais efeitos, né, da questão da formalização desse contrato de trabalho com registro, né, na CTPS, além de ser uma obrigatoriedade, né, imposta por lei, é relacionada à comprovação de experiência para futuros novos empregos e, sobretudo, para efeito de possibilidade de ingresso nos benefícios previdenciários, né, como os chamados antigos auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né, que hoje se denomina como benefício de incapacidade temporária definitiva, assim como também pensão por morte e outros benefícios relacionados ao regime geral de previdência social. Rodrigo, muito obrigada e voltamos ao estúdio. E por falar em trabalho, chegou o momento de conferir as vagas de emprego. O posto de atendimento ao trabalhador em Votuporanga tem vagas disponíveis para agente comercial, agente de crédito, auxiliar administrativo, ajudante de motorista, analista contábil, atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de estoque, auxiliar de TI, auxiliar odontológico, biomédica, conferente, empregada doméstica, engenheiro civil e marketing. O PAD fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, número 4497. E o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde. Acesse o site empregavotu.com.br. Cadastre já seu currículo e concorra às vagas. Na Santa Casa de Votuporanga tem vagas para médico urologista, auxiliar ou técnico de enfermagem, auxiliar operacional, estagiário de enfermagem, enfermeiro assistencial, auxiliar de limpeza, técnico de gesso, auxiliar comercial e técnico em eletrônica. E se você ficou interessado, envie já seu currículo para trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br. Na Associação Comercial de Votuporanga tem vagas para operador de telemarketing, conferente, ajudante de motorista, auxiliar de TI, agente de crédito, agente comercial, operador logístico, estoquista, vendedor, operador de caixa e rotinas administrativas, biomédica, esteticista, costureira, supervisor comercial, operador comercial e recepcionista. Se você ficou interessado, envie já seu currículo para emprego@cbnet.com.br ou envie pelo WhatsApp 17 981 320022. A ACV fica na Rua Mato Grosso, número 3549, quase esquina com a Pernambuco. E o atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco tem a previsão do tempo e uma campanha que está sendo promovida em prol dos animaizinhos pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. Não saia daí!
Estamos de volta com o segundo bloco do TV O Jornal. Vamos saber agora como fica o tempo hoje em Votuporanga e região? De acordo com o portal Clima Tempo, neste feriadão a chuva deve dar um descanso, mesmo com a umidade alta do ar e temperaturas amenas. Na sexta-feira não será diferente, espere também por um dia ensolarado e de algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Em Macedônia temos a máxima de 28 graus e a mínima de 21, com a umidade máxima do ar em 93%. Em Tanabi temos a máxima de 28 graus e a mínima de 16, com a umidade máxima do ar em 96%. Em Fernandópolis também temos a máxima de 29 graus e a mínima de 17, com a umidade máxima do ar em 99%. Hoje, em Votuporanga, os termômetros apontam a máxima de 28 graus e a mínima de 17, com a umidade máxima do ar em 100%. Já na sexta-feira, teremos a máxima de 29 graus e a mínima de 18, com a umidade máxima do ar em 87%. A Secretaria de Bem-Estar Animal está promovendo a campanha Tampinha Amiga, em prol da causa animal. Saiba como participar. Você sabia que pode ajudar diversos animaizinhos de Votuporanga com apenas uma tampinha? E quem conta isso pra gente é o Xandelli, secretário de Bem-Estar Animal. Xandelli, conta pra gente como que funciona essas doações. Essas doações, a Tampinha Amiga, que nós chamamos aqui em Votuporanga, que já estamos indo para o 3º ano, elas podem ser feitas aqui na Clínica Veterinária Municipal, que é aquela tampinha de plástico. Qualquer recipiente de plástico que tenha tampinha de plástico, você pode estar fazendo essa doação, porque dessa forma a gente pode vender para uma empresa e com esse recurso a gente destina para a causa animal, comprando ração e distribuindo para os protetores independentes de Votuporanga. E a gente acaba incentivando a população e principalmente as crianças a importância da reciclagem. Então, esse programa Tampinha Amiga aqui de Votuporanga, a gente acaba conscientizando a população sobre a importância da reciclagem e também vendê-las para poder adquirir ração e ajudar os protetores que são voluntários e acaba ajudando os animais de rua. Xandelli, então reforça para o pessoal de casa o local e o horário de atendimento aqui que eles podem trazer essas tampinhas. Pode ser aqui na Avenida Prefeito Mário Pozobon, onde fica a Clínica Veterinária Municipal Meu Pet, Daniele Soler da Silva, e você entrega das 8 até as 16 horas. Você pode trazer que a gente vai receber e com certeza uma tampinha você vai estar ajudando vários animais. Muito obrigada. Então, pessoal, reforçando o que o Xandelli falou, venham logo, tragam essas tampinhas e ajudam diversos animais. Mudando de assunto, muita gente substitui o açúcar pelo adoçante, seja por motivos de saúde ou até mesmo estéticos, para quem busca emagrecer. Para saber mais sobre os tipos de adoçantes, conversamos com a coordenadora do curso de nutrição da Unifev. Você que todo dia usa adoçante nas suas bebidas e comidas, será que tem um melhor ou pior? Vamos descobrir hoje com a docente de nutrição aqui da Unifev, a Letícia Baruffi. Letícia, conta pra gente quais os tipos de adoçante mais comuns. Então, a gente tem alguns adoçantes que têm calorias e alguns que não têm calorias. Então, prestar atenção no rótulo alimentar quando for utilizar. Os que têm calorias, geralmente vai ter uma proporção maior em relação ao carboidrato açúcar, tá? Por conta do poder adoçante. Então, uma colherzinha de adoçante, uma gota de adoçante, muitas vezes vai ser muito mais em quantidade doce e calórico do que uma colher do adoçante normal ou um adoçante diferente como o mel, por exemplo. E tem algum que é indicado para quem tem diabetes? Tem sim. Então, o stevia, que é o adoçante natural, é o mais indicado para o diabetes. Ele não tem caloria e ele vem de uma planta, então ele não tem indústria sendo realizada ali, produtos diferentes dentro da sua composição. Ele é 100% natural. E tem alguma quantidade correta que a gente pode colocar todos os dias? Então, como eu falei antes, depende do que você vai usar. Então, você vai tomar uma xícara de café, no máximo 3 gotas do adoçante, porque muitas vezes a gente não conta, a gente esguicha, né? Então, isso faz com que o produto vai ficar muito mais doce do que se você estivesse usando o açúcar normal. Para usar o adoçante, tem uma indicação. Tá? Então, procura um profissional nutricionista para ele avaliar se você precisa ou não. Porque tem gente que está querendo fazer dieta para emagrecer e está usando adoçante no lugar. Muitas vezes isso não vai compensar pelo tipo de adoçante. Se você usar o calórico principalmente, não vai estar tendo o resultado que você deseja. Letícia, muito obrigada. Ficarem atentos às dicas. Fica ligado.
E por falar em Unifev, a instituição reafirma seu compromisso com o sucesso profissional de seus ex-alunos por meio do Unifev Office, um programa de coworking gratuito que está com inscrições abertas. É isso mesmo que você ouviu. A Unifev, para colaborar com seus ex-alunos, criou o coworking. Por isso estamos hoje com o Rafael Greg, coordenador de núcleo do egresso, para nos dar mais informações. Rafael, conta pra gente o que é esse coworking. A Unifev ela vê a necessidade de trabalhar o egresso, então é uma forma de estimular com que ele desenvolva o empreendedorismo na vida profissional dele. Então ele começa, por exemplo, a fazer alguns atendimentos, e fazer esses atendimentos, às vezes alugar uma sala é muito caro. Aí entra a Unifev como um apoio para esse egresso. Ela oferece essa infraestrutura de apoio para que o ex-aluno consiga executar suas atividades como profissional e já desde do último ano de formação ele começa a exercer essas funções no mercado de trabalho. Conta pra gente quem que pode participar. São egressos, os cursos a gente tem um regulamento especificando quais cursos são, porque os cursos da área da saúde, por ter algumas autorizações, a gente não consegue trabalhar eles. Mas as engenharias, administração, ciências contábeis, publicidade e propaganda e outros cursos conseguem participar. E aí são egressos de 2024, 2023 e 2022. E conta pra gente, as inscrições já estão abertas? Sim, as inscrições estão abertas, vão até o mês de novembro, fica o ano inteiro aberto. Então, quem tiver interesse e for egresso de algum desses anos, olhar lá no regulamento e ver se o curso entra dentro da regulamentação, pode fazer a inscrição, a gente ocorre uma avaliação, né, para ver se o egresso já tem as atividades, já consegue trabalhar, né, no meio profissional, e aí nós liberamos as salas, que é 100% gratuito para ele. Então conta pra gente por onde que eles podem achar esse link. É pelo site unifev.edu.br/Unifev Office. Aí lá fica todas as informações para inscrição, sobre o regulamento, enfim. Aí também tem os nossos telefones de contato através desse link para tirar dúvidas, ver quais são os locais e tudo mais. Então, Rafael, só reforça para o pessoal de casa a importância desse coworking, quem é ex-aluno aqui da Unifev. O coworking é realmente uma forma da Unifev contribuir para o crescimento do aluno após a formação dele. Então, é um projeto bem bacana para o crescimento profissional do ex-aluno. Muito obrigada, Rafael, e voltamos ao estúdio. Bom, estamos encerrando o TV Jornal de hoje. Um bom restinho de feriado e para quem vai emendar amanhã, um bom descanso. Mais uma vez agradeço a sua audiência e nos vemos novamente amanhã.